Boa tarde a todas. Vamos gravar mais um videozinho do nosso livro O Diabo de Giovanni Papini. Eu sou Adriana Soares. No final do vídeo vou deixar aqui a descrição, na descrição do vídeo vou deixar o link com a página da minha biblioteca e o meu e-mail. E vamos começar hoje porquê? Pela Terra Prometida de Satã. Tem-se escrito copiosamente desde Júlio César para cá sobre a doce France, mas ninguém, creio, até hoje, relevou sobre esse país. A estranha descoberta que anuncio aqui. A França é a terra prometida do satanismo. Não entendo esta palavra no sentido vulgar, pitoresco e anedótico. Entendo-a e emprego-a num sentido mais justo e profundo, a arrazoada complacência do mal pelo mal, o gosto da perversão cruel, a teoria e a prática da revolta contra Deus e contra toda a lei moral e especialmente a cristã. Interessa-me, sobretudo, a florescência intelectual, ou melhor, cerebral dessa paixão satânica, mas não seria difícil trazer a lume a história de França, exemplos de satanismo em ação, de real e triunfante ferocidade. Poder-se-ia recordar as gestas, não lendárias, de Gilles, de Reis e, em tempos mais recentes, os pavorosos suplícios de Damiens e de Revelec, as sanguinárias bravezas de Cartoche e de Mandrim, e durante a Revolução os massacres de Setembro, as Noiadas do Loire e as carnificinas de Leão. Semelhantes horrores, e até possivelmente mais espantosos, poderiam descortinar-se nas crónicas vermelhas e negras de outros países. Mas o que é próprio da França é a justificação filosófica, a deleitação literária, a glorificação poética da crueldade para crueldade, pela crueldade, do mal pelo mal, do delito gratuito e perfeito. Amo imensamente a França, a sua arte, a sua literatura e a sua civilização, não tenho, pois, o mínimo intento de a caluniar. E para demonstrar que não falo ao acaso ou por mero jogo, sou constrangido a uma longa enumeração de nomes e obras. O primeiro escritor que repetidamente e prolixamente anunciou a teoria da superioridade do mal sobre o bem e a beleza da crueldade é um francês, o famoso Marquês de Sade. Os seus contemporâneos, perfilhando os disparates de Rousseau, pensam que o segredo da felicidade e da bondade consistia em seguir a natureza. De Sade tomou a coisa à letra e, com uma dialética infernal, demonstrou que na natureza viva se encontram a cada passo exemplos de luta feroz, de assassínio e de luxúria. Nos seus romances, nos seus diálogos, nas suas obras de pensamento, de Sade propôs-se revelar a legitimidade do tormento e do extermínio, a superioridade do vício e do pecado sobre a virtude, a ridicularidade de todo o primeiro ético, a volúpia de fazer sofrer o próprio semelhante. Estas teorias desumanas de anticristãs foram por ele quase sempre associadas aos prazeres do sexo, mas na realidade a sua fértil concepção da vida como exercício e satisfação do mal transcende claramente os limites da luxúria criminosa, é algo de mais vasto e muito mais geral. A verdadeira substância do sadismo é o satanismo, no seu significado mais radical e extremo. A influência de Sade, se bem que subterrânea, profunda e continuamente, se tem alargado. Um contemporâneo do Laclos elegeu para protagonista das suas obras uma dama de têmpera demoníaca, a Marquesa de Martouille, sádica, menos vulgar, mas ainda mais subtilmente perversa do que certas horridas heroínas dos romances de Sade. Também Julien Soler, de Rouge et Noir, de Stendhal, tem reflexos satânicos no seu sinistro maquiavelismo de ambicioso sem escrúpulos. Tais reflexos avivam-se, entretanto,
noutros heróis da literatura francesa de 800, o Vautrin de Balzac. Antes da sua última tardia encarnação, é uma das mais famosas manifestações do satanismo literário francês. O misterioso delinquente personifica a atração do delito pelo delito, a vingança diabólica contra o mundo e a sociedade. Dos seus discursos a Rubempré e a Rastignac, poder-se-ia extrair um breviário de impudente e demoníaco cinismo. Seria fácil revelar, nas obras do segundo plano do romancista francês, outras encarnações do monstro sádico, aparentadas também com as criações byronianas, em que quero aqui apenas ter em conta, por honestidade de juízo, as figuras mais destacadas. Em Baudelaire, serpenteia e aflora de contínuo e a inspiração satânica, e não somente nas litanes de Satã, das flores do mal, mas também em certos frios e cruéis apólogos dos Petit Poèmes em prose. Recordemos, por exemplo, a fantasia cruel do Vitrier. Baudelaire não teve por mestre unicamente de Sade. Meditou o Poe no Instituto da Perversidade. Um escritor católico, nem sempre conformista, Barbey de Hauteville, escreveu um volume inteiro de novelas diabólicas, e uma das mais famosas leva a este título significativo. O poeta épico do satanismo francês é o desaventurado Isidore Ducasse, que em plena juventude publicou os seus contos sob o imaginário nome do conde de Lautréamont. Este poema em prosa, considerado o texto clássico do surrealismo, é um verdadeiro desfile de visões satânicas. Ducasse tem um despique pessoal com Deus e representa-o como autor ou inspirador de abominações fantásticas, de assanhamentos turvos, de imundícies atroces. A sua infernalidade de visionário, protervo e sacrilégio faz do suposto Lautréamont o maior herdeiro e continuador do satanismo do tipo sádico. Com menos violência, mas com intentos polémicos e satíricos, o odioso herói do mal, pelo mal, reaparece em Villers de Lesle, Adão. O seu Tribunal Bonnier é o inimigo sádico da beleza, da liberdade da vida, é um dos precursores do burlesco, mas bestial. O último poema de Rimbaud, como era de esperar, o poeta dialoga sem temor com o rei do inferno. De um satanismo... E o poema não é mais do que meia dúzia de folhas do seu caderno do mal. De um satanismo mais propositado e direi quase pedante, achamos traços evidentes também num escritor célebre que se tornou por fim católico, o Sidman. Mas um texto satânico mais genuíno e original encontramos-lo nas Caves do Vaticano, de André Gide, com a sua teoria de veras diabólica do crime gratuito, executado pelo herói no romance Le Fecaudio. No último livro, escrito por Gide, topamos com esta estranha confissão. Se eu acreditasse no diabo, por vezes fingia acreditar nele, é tão cômodo, eu diria que pactuo imediatamente com ele. A atração demoníaca é, em França, tão viva e perene que nem mesmo poupa como se viu os escritores católicos. Georges Bernanos, que se celebrizou com o romance O Céu de Satã, em 1926, é obsessionado pelos íncubos e laços diabólicos ao longo de toda a sua obra. François Mauriac, assim aqui é, o grande causista do pecado, criou nas suas histórias de famílias infernais personagens demoníacas pela paixão selvática do mal. Certas figuras de mulheres espantosamente perversas parecem surtar de um barato de monstros morais. O pessimismo misógino de Henri de Mondler
é com frequência impregnado de espíritos satânicos, em especial o Démon du Bas. Citarei desse livro algumas linhas onde é afirmado, até com demasiada clareza, a superioridade de Satã. Por tudo o que conhecemos de Deus, estas palavras, sentimentos, atos que lhe têm atribuído todas as religiões séculos afora, sabemos que Deus é tolo. O demónio, sendo a sua antítese, podia-se, pois, julgá-lo inteligente, do que, aliás, ele nos fornece provas múltiplas. O diabo não aparece no Etragem de Camus, de 1942, mas o seu tremendo protagonista, Monceau, no qual a indiferença cínica chega até ao delito inútil e ao desesperado repto a tudo que é humano, é a configuração mais horrível do satanismo existencialista. Com Monceau se move na banalidade de cenários e de factos habituais e realistas, e não já na alucinação fantasmagórica e romântica do Château de Maldoror, o estrangeiro. De Camus é ainda mais demoníaco do que o herói de Lautréamont e o Lefcadio de Gide. Satã atravessa apenas como sombra em Le Diable et le Bon Dieu, de 1951, de Jean-Paul Sartre, mas o Goethe, o animador ao bem, pertence à família dos heróis maléficos e ferinos brotados do viveiro obsceno do Marquês de Sade. Nem sequer o cartesiano e malarmista Paul Valéry pôde subtrair-se à fascinação cerebral que conduz o modelo espírito francês ao demónio. No seu drama incompleto, publicado em 1945, Montfaucon, ele não se contenta com fazer falar o velho Mephistopheles no estilo irónico de Goethe, mas introduz três repugnantes e vocíferos demónios, Belial, Astaron e Gorgona, que escarnecem à compita dos seus poderes imundos e ofícios extravagantes na empresa comum da perseguição cotidiana. Tenha assim em vista que nesta tétrica resenha das encarnações do mal não citei senão os escritores de maior vulto e renome. Também noutras literaturas, designadamente as da Inglaterra, Alemanha, Rússia, se poderiam apontar personagens mais ou menos conscientemente satânicas, mas em nenhuma como na França. É assim patente uma continuidade ininterrupta por quase 2 séculos do tema infernal da malvadez voluntária em tantos e tão diversos escritores. Quais são, então, as causas que fazem da França, como eu dizia no começo, a terra prometida do satanismo? Uma causa remota poderia achar-se naquela vaga simpatia pelo pecado e pelo delito que aflora nas obras de Villon e Rabelais. A polémica antirreligiosa, especialmente do século XVIII para cá, encorajou a reforçar, por hostilidade à moral cristã, essas tendências e favoreceu-a o espírito de fronda e de troça inerente aos escritores franceses, e nem sempre se aplacou nos assaltos de esgrima de um Diderot ou na heroína de um Renan. Aquela liberdade intelectual do juízo e da palavra não é um dos mais admiráveis elementos da literatura francesa. Acicatou muitos engenhos para o culto e apologia do adversário. Não há talvez uma outra causa, menos visível porque mais profunda. A França tem sido dominada a partir do século XVIII pelo espírito cartesiano que tende a isolar os conceitos puros até ao extremo. Quando a fé em Deus e no bem vacilou e quase se extinguiu no século XVIII e após o romantismo, as mentes francesas mais inquietas e temerárias lançaram-se em busca de um sucedâneo do absoluto das ideias opostas, isto é, em Satã e no mal. Em análise, dado o amor da exata pureza conceptual, não se satisfaz com fantasmas poéticos, mas foi conduzida com rigor até às consequências extremas, isto é, à teoria e à prática do satanismo. A chave do enigma pode encontrar-se, talvez, neste esclarecedor pensamento de Huysmans,
Como é muito difícil ser um santo, resta a cada um tornar-se um satânico, um dos dois extremos. A execração da impotência, o ódio ao medíocre, eis aí talvez uma das mais indulgentes definições do diabolismo. Pode ter-se o orgulho de valer em crimes o que um santo vale em virtudes. O desejo de uma perfeição ao revés, devido ao penchant cartesiano de bem distinguir e bem definir. Seria, pois, a atenuante lógica dessa orgulhosa inveja que precipitou tantos engenhos no rastro de Lúcifer. O diabo e a arte. Não se espera, nessa altura, uma lista de todos os diabos, belos ou gebos, que os pintores pintaram e os desenhadores desenharam da Idade Média em diante. Seria bastante fácil, folheando repertórios e compulsando catálogos, dar corpo a uma tal lista tão extensa e douta com inútil e vã. Não se trata aqui de recopiar molhos de fichas para deleite dos colecionadores de temas figurativos. Não me interessa o diabo na arte, mas outro sim, as relações entre o diabo e a arte. Não é inútil, entretanto, advertir que a maior parte daqueles que representaram em sinais e cores a imagem do Príncipe das Trevas não tiveram com ele nenhum contacto intelectual e muito menos espiritual. Os mais antigos mosaicistas e afresquistas esmeram-se em mostrar um pavoroso inimalejo todo dentuça, unhas, garras, espinhas e pontas, com o propósito de assustar os fiéis expectantes. Mas, na verdade, esses bichos horrendos não inspiravam nenhum frémito ou arrepio a quem lhes dava forma sob os traços da tradição, por simples dever de mistério. É preciso chegar ao juízo final de Miguel Ângelo para topar em faces realmente demoníacas, inspiradas no sentimento interior de um gênio que acreditava a sério como o seu Dante na danação. Tem-se feito grande ruído nestes últimos tempos, mesmo em Itália, em torno das fantasias diabólicas dos flamengos, dos holandeses e dos alemães renascentistas. Não é fácil certificarmos-nos de que a maior parte dessas pinturas não correspondem a uma autêntica e profunda visão dos seres demoníacos, considerados na sua tremenda e eterna essência. Trata-se quase sempre de caprichos engenhosos ou humorísticos, ora macabros, onde domina o burlesco, levado até ao grotesco, a invenção heteróclita, a extravagância, ora pueril, ora carnavalesca. Esses pintores divertiam-se e queriam divertir. Não há neles traços de um horror sincero, de um espanto cristão, de um abalo não fingido. Toda essa mascarada de animais bizarros, de monstros mais bufos que monstruosos, de bodes cérebros em carninhos, são testemunhos da fértil e faciente imaginação desses artistas, mas nada têm a ver com o sobrenatural e a aterradora majestade de Satã. E ainda, aqueles estranhos seres entre o humano e o animalesco que em certas pinturas ou estampas alemãs cercam e atormentam o pobre Santo António, nada têm de particularmente diabólico. Parecem funcionários subalternos de uma firma infernal, plácidos e indolentes, que importunam o santo ermita por medo de ver de ofício. Maior importância tem a passagem do diabo e espantalho façanhudo da Idade Média ao diabo herói sombrio nos tempos modernos. Mário Praz, na sua obra A Carne, eu tenho este livro, esta obra, tenho que ver onde é que está. A Morte e o Diabo. Demonstrou que essa transmutação fora obra dos poetas e primeiro que Milton, de Jean-Baptiste Marino, contudo a Matança dos Inocentes, onde se encontram os versos sobre a tristeza de Satã, foi publicado somente em 1632, quando já em 1550 um grande pintor veneziano, Lorenzo Lotto, pintava no Palácio Apostólico do Loreto um Lúcifer que desce atônito no meio das trevas, mas que nada possui dos atributos repugnantes dos diabos medievais. Lúcifer, nessa pintura, é um belíssimo jovem que sente a ira e a tristeza da queda, mas que não aparece em nenhum modo desfigurado com imposturas de fera ou réptil.
Foi assim um pintor e um pintor italiano a ver em Satanás ainda, antes dos grandes poetas modernos, o herói vencido, em vez do dragão contrafeito e arreganhado. Dessa imagem poética de Satã, que imperou nas fantasias dos últimos séculos, de Milton para cá, foi vítima, nos alvores do 900, um artista russo, célebre em vida, como o pintor sacro, o qual, em certos momentos, obsidiado pelo demónio, de Lermontov, se pôs a desenhar e a pintar Lúcifer em vários aspectos e cenários. Chamava-se Miguel Alexander Orbel e nasceu em 1856, de mãe dinamarquesa e pai polaco. Antes de ser perseguido pela imagem do demónio, tinha realizado obra de vulto na igreja de Kiev, inspirando-se na antiga arte bizantina e os venezianos primitivos. Mas, quando foi arrebatado e convulsionado pela mania de representar Lúcifer, esqueceu e relevou qualquer outro assunto. Parecia um possesso para quem o único meio de se libertar do seu medonho inimigo era dar forma às proezas dele e, por fim ainda, jovem, em 1902, teve de ser recolhido numa casa de saúde onde veio a tornar-se paralítico, cego e finalmente louco, e então, miserando estado, acabou a vida, em 1910, com apenas 54 anos. O Orbel é o único artista vítima do demónio que eu conheço, e por essa razão valia a pena recordá-lo, conquanto as suas obras estejam hoje quase esquecidas. O exemplo do infeliz Orbel não parece confirmar a famigerada teoria de André Gide, segundo a qual não pode haver obra de arte grande sem a colaboração de Satã. O diabo colaborou mesmo demasiado, estreitamente com o seu súcubo eslavo, mas não se pode dizer que de tal colaboração tenham surgido obras de veras grandes. Um escultor italiano moderno, Libero Andreotti, recusava, ao invés, toda a colaboração com o diabo. Na sua bela biografia do artista, conta Enrico Sacchetti que viu um dia, no seu estúdio, uma grande cabeça de Cristo e ao lado um esboço, de menor formato, que representava igualmente o Redentor. Sacchetti disse ao amigo que lhe parecia melhor o esboço, mas Sacchetti disse ao amigo que lhe parecia melhor o esboço, mas o escultor começou a rir em modo estranho, em sordina, a meia voz, e como se confiasse um segredo, disse: "Ah, sim, agrada-te mais aquela. Mas sabes quem a fez, aquela cabeça? Fê-la o diabo, asseguro-te, caro Sacchetti, fê-la o diabo em pessoa, o diabo. E parecia de veras que eu tivesse visto ali, no estúdio, a modelar a cabeça de Cristo." E ajuntou: "Por sorte, dei pela coisa. E agora estou tranquilo." Andreotti não deu qualquer explicação da suposta paternidade diabólica, mas Enrico Sacchetti dizia-me, há pouco tempo, que julgara perceber a razão que sugeriu ao amigo aquela singular certeza. O esboceto de Cristo era verdadeiramente belo, todavia assemelhava-se muito à cabeça do escultor. Havia, pois, em Andreotti a legítima suspeita de que a obra, onde era demasiado saliente o ego do autor, fosse de origem satânica e, como tal, devia ser enjeitada. O egocentrismo, mesmo na arte, é um pecado cujo motivo é quase certamente a inspiração e a colaboração do demónio. Na afirmação de Gide, que citamos, há um elemento de verdade. Todo o artista é, a seu modo, um revelador da obra divina, mas ao mesmo tempo é também, que o queira ou não, um imitador do antideus. Sem um empurrão do orgulho, sem uma pitada de soberba, não seria possível a criação da obra de arte. Aquele que pretende dar uma visão própria das criaturas e das coisas no mundo, de jeito a inspirar a comoção ou a excitar a fantasia, sente-se e declara-se, seja embora inconscientemente, superior aos outros, isto é, munido de particulares virtudes que o tornam capaz desse milagre que é a arte. E pois que as artes figurativas não consagradas, ou pelo menos assim acontecia até aos nossos dias, à imitação do real, poderia insinuar-se que, seja embora num sentido mais nobre e puro, também o artista pode ser chamado, como foi chamado, o demónio da Idade Média, Simia Dei. Hoje, sobretudo na pintura, a empresa de sedução demoníaca tomou outra forma, inteiramente diversa da manifestada até hoje.
Com efeito, muitos artistas dos nossos dias revelam-se tenazmente contra o velho hábito de figuração do real. Pretendem tornar-se independentes de toda a forma sensível, exterior e como que sonham criar um mundo que não guarde algum vestígio ou reflexo do mundo criado por Deus. Aqui já não estamos em face do semidei, mas propriamente em face do seu contrário, isto é, o semia diaboli, já que se busca a imitação do diabo no seu caráter essencial, a revolta. A afirmação de Gide poderia parecer confirmada pelo facto de que em muitíssimas obras modernas, especialmente narrativas, os primeiros planos são ocupados pela representação e análise do pecado e do delito, isto é, o mal. O verdadeiro problema está na participação mais ou menos ativa do artista nas vicissitudes narradas ou evocadas. O pecado e o delito prestam-se muito mais que os seus contrários a excitar a fantasia dos leitores e, sobretudo, como no caso clássico de Dostoiévski, a escrutar as profundezas mais obscuras e inquietas da alma humana. Eu vou-vos mostrar quem é este, principalmente para as minhas alunas do Círculo de Membro, quem é Dostoiévski. Onde é que andam os livros? Eu tenho imensos livros dele. Deixa eu ver onde é que eles andam. Onde é que eles estão? Eu tenho tantos livros. Onde é que estão os livros de Dostoiévski? Olha, não estou a vê-los, mas eu depois vou-vos mostrar, que é para vocês saberem. Depois, entretanto, eu na próxima aula vou trazer para aqui, para vocês verem. Eu tenho montes deles. Não estou a encontrar. Estou a passar os olhos assim rápido, mas eu também não vejo nada com estes óculos. Mas eu, na próxima aula vou trazer para vocês saberem. Vamos lá. Onde é que íamos? Não se pode negar que alguns romancistas do nosso tempo, inclusivamente católicos, como por exemplo François Mauriac e Grangrene, parecem atraídos e como encantados por tudo o que há de mais vicioso e odioso nas criaturas nossas contemporâneas. E pode dar-se que, seja embora no subconsciente eles procurem na descrição da fealdade e da imundície moral uma espécie de libertação, de sublimação através da literatura, como a de Charles de Gaulle descobriu em Byron. Tem havido poetas que escreveram poemas para reprimir o instinto do estupro e da morte. Esses escritores católicos a que aludimos sentem as costas quentes porque fazem intervir no final a fé e a graça, e isso lhes permite entregarem-se livremente à atração das trevas. Mas um artista não é necessariamente participante e cúmplice do mal descrito nas suas obras. O seu nojo, o seu desprezo, a sua recusa acompanham a miúde a representação dos atos obscenos e malvados dos seus personagens. Dante, por exemplo, não se torna amigo do demónio enquanto atravessa os fossos dos danados. Shakespeare, com certeza, nada tinha em si de Macbeth ou Diago, e em Dostoiévski sentimos a cada página o seu arrepio e o seu horror perante os criminosos raciocinantes criados pelo seu gênio de escrita e de moralidade. Era preciso chegar ao contemporâneo Jean Genet, ao ladrão unissexual celebrado numa volumosa biografia de Sartre, para assistirmos ao espetáculo de um degenerado culposo que narra as próprias façanhas e as dos seus iguais, com um misto de complacência e de indiferença. Contudo, mesmo nesse recentíssimo caso, a teoria de Gide não se verifica plenamente, porque Notre-Dame de Fleur e o Jornal de Volin, não obstante a evidente colaboração de Satã, são tudo, mas menos obras-primas. O Diabo e a Música. Para terminarmos este capítulo. O Diabo entrou pessoalmente na história da música no ano de 1713. O famoso violinista e compositor Giuseppe Tartini tinha então apenas 22 anos e era hóspede do consagrado convento de Assis. Uma noite, enquanto ele dormia numa cela do convento, apareceu-lhe em sonho o diabo.
que, tendo tomado em mão o violino, começou a tocar num estilo extravagante e desconcertante, conseguindo tirar do instrumento efeitos inauditos de brilho e vigor, ignorados dos concertistas desse tempo. O diabo gargalhava e contorcia-se enquanto executava com fogo crescente essa música infernal e, quando terminou, lançou repto ao virtuoso adormecido para que repetisse com o instrumento o que acabava de ouvir. O jovem Tartini ergueu-se de supetão e, se bem que atarantado pela emoção que nele suscitara o sonho, experimentou repetir e transcrever depois em notas musicais o que o diabo lhe fizera ressentir. Não logrou, naturalmente, reproduzir por inteiro a diabólica sonata, mas os trechos que pôde recordar permanecem entre as suas obras com o título de Trilo do Diabo. E a competição contém tais e tantas evocações de técnicas que os historiadores e escritores já consideraram como o primórdio de uma nova era na arte do violino. Tartini executou o Trilo em muitos dos seus concertos, mas a obra só foi publicada durante a Revolução Francesa em 1790. Não se trata de uma lenda. O próprio Tartini contou numa carta a estranha aventura, da qual achamos de resto uma longa descrição no Voyage en Italie de Lalande, publicado em 1769. Essa aparição do diabo parece ainda mais diabólica quando se pensa que aconteceu num convento franciscano, na mesma pátria do maior imitador de Cristo de que se ufana a cristandade. Foi, pois, a de Tartini também uma tentação, mas de nenhum modo maligna e funesta, como as outras, visto que promoveu a fortuna e a glória do jovem músico e realizou um autêntico progresso na arte. O diabo, ao que parece, prefere, entre outros instrumentos da música humana, o violino. Dele se voltou a falar com efeito um século depois, nos tempos dos clamorosos triunfos de Niccolò Paganini. Quem viu o prodígio violinista, especialmente fora de Itália, e observou a sua figura longa e magra, a sua cabeleira desgrenhada, a expressão estática do seu rosto, os movimentos quase convulsos dos seus membros, foi perturbado e arrepanhado pelos sons frenéticos, originais e infernais que jorravam do seu mágico instrumento e julgou, quiçá, que Paganini estivesse possuído do diabo, ou ao menos tivesse dele recebido o segredo daquelas extravagantes achados de virtuosismo e assombravam e confundiam não só as multidões como os próprios músicos. A fama de demoníaco inspirado acompanhou Paganini durante o resto da vida, tanto é certo que, quando morreu em 1840 em Nice, foi-lhe negada, com essa razão, a sepultura em terra sagrada. A reputação diabólica não foram estranhas certas obras que ele compôs, certas variações que patenteavam um poder diabólico de evocação, principalmente aquelas bruxas, uma das suas composições mais célebres e escritas em 1813, um século exato depois do Trilo do Diabo, conquanto inspiradas na Nós de Benevento, de Soumaya. Não inteiramente paganinianas, assim aqui é, nas suas acrobacias sonoras e puderam fazer pensar ao negro autocrata das feiticeiras. Na verdade, uma tal ou qual cooperação satânica presente-se em muitas das obras de Paganini, em certas insistências ansiosas e evocativas, em certos arrebatamentos e rasgos que lembram uma chacota luciferesca, em certas subidas e quedas de sonoridade, soluçantes ou estridentes que parecem sair de uma alma desesperada do Averno. Se o diabo jamais pensou fazer música, não há dúvida de que se encarnou no corpo esguio e espetriforme de Niccolò Paganini. Mesmo depois dele, quase todos os violinistas, especialmente os de sangue e estilo zíngaro, têm por momento, na máscara de olhar sombrio e na violência desdenhosa dos sons, uma aura diabólica. Satã, sob as vestes de Mefistófeles, fez também a sua entrada como personagem do teatro de ópera. Não, mas nem sempre se prestou a ajudar os músicos que o fizeram cantar. Alguns tons satânicos,
contêm o Mefistófeles de Berlioz, bastante menos o de Boito e nenhum o de Gounod. Não, somente Mossorgic, na cena Faustina da cantina de Auerbach, conseguiu dar voz musical ao às estonteantes gargalhar de Mefistófeles. Mas toda a música, sendo arte mágica de origem mágica, opera cada dia a magia, transmudação das almas. É quase nigromância, enquanto ressuscita os mortos e dá mais vida aos moribundos. Em suma, tem sempre relação mais ou menos visível com o demónio. A música negra ou de imitação selvática, por exemplo, é a mais adaptada ao vil pessoal do inferno, com as suas irritações insolentes, os soluços enfadonhos e os batucos bestiais. Mas o velho Satã é o mais requintado artista. Quando quer desafogar a exaltação raivosa do sabá, com um pouco de música, ainda hoje recorre aos violinos de Tartini e de Paganini. Vamos ficar por aqui. Vamos entrar no novo capítulo, os diabos estrangeiros, e vamos começar mesmo pelo diabo egípcio. Já não falta muito para acabar esta nossa leitura. Eu adoro este livro, embora fique exausta, cansada quando leio, mas veio ter à minha mão assim quase por magia, e ainda bem. Eu não sou satanista, não sou luciferiana, mas gosto de saber, ter conhecimento. Espero que vocês também gostem. Beijinhos no coração, até amanhã.